Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD. Hoje nós vamos falar sobre a aula 11, a lição 11. Eu queria compartilhar isso com os irmãos porque é um assunto que eu gosto demais. É um assunto que sempre me deixa muito feliz de falar, que é falar sobre a remissão, né, a redenção do homem. Embora esse assunto seja um pouco relacionado mais à teologia sistemática do que à própria aplicação bíblica, esse é um assunto que faz com que nós possamos entender não só aquilo que Cristo fez, mas aquilo que Cristo faz na nossa vida. Aquilo que a obra santificadora dele, a obra de salvação dele. Nós precisamos entender isso, porque senão fica muito difícil a gente conseguir desenvolver um cristianismo saudável, um discipulado, né, sermos discípulos dele de forma tão linda, de forma tão, como que eu posso dizer a palavra, seria uma forma tão especial mesmo, uma forma com zelo, sermos discípulos de Cristo com uma intensidade tão grande. Nós só podemos fazer isso se nós conseguirmos realmente compreender a questão da salvação, da remissão, ou a palavra que eu gosto de usar, a redenção, né? O tema da aula é a humanidade redimida, né? Então eu quero convidar vocês a pegarem a apostila e abrir comigo na lição de número 11. Abriram aí? Amém. Então vamos orar primeiro? Quero convidar você para a gente falar com o Papai do Céu antes de nós iniciarmos essa aula, para que essa aula não venha a ser somente mais uma aula, mas venha a ser algo diferente na nossa vida que possa transformar tanto a minha quanto a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é. Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Não só pela nossa vida como indivíduos, como filhos do Senhor, mas também como sociedade, como discípulos, também como servos do Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a cada dia mais a nos tornarmos discípulos do Senhor. Que o Senhor possa ver excelência em nós, que o Senhor possa ver zelo em nós, que o Senhor possa ver dedicação em nós. E não apenas um cristianismo falso, não apenas um cristianismo superficial, não apenas um cristianismo raso, mas que venhamos a ter não só a compreensão da Tua maravilhosa graça, mas também, Deus, a compreensão da Tua própria obra, de salvação. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão assistindo, peço que o Senhor abençoe minha vida, que essa aula venha se transformar não em uma palestra, não apenas em uma aula, mas que o Senhor venha realmente vivificar essa palavra em nosso coração. Para a Tua honra, para a Tua glória, eu oro através do poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela nossa vida. Então, vamos começar nossa aula? Queridos, eu trabalho um pouquinho diferente, né? Os irmãos já perceberam isso com as outras aulas que eu dou. Eu até tentei fazer como o Agiel, como o Bruno, como o Pastor Linhares, de trabalhar junto com os slides, de trabalhar uma aula um pouco mais dinâmica. Mas eu não consigo, eu tenho o meu próprio jeito. Eu gosto de trabalhar usando a lousa, eu não gosto de ficar me prendendo tanto a trechos. Esse é o meu jeito. Eu preciso aprender a trabalhar um pouquinho mais como o professor Adiel, que faz com tanta excelência, com tanta perfeição as aulas que ele dá. Eu preciso aprender ainda um pouquinho mais com ele. Ele tem sido um ótimo professor no Instituto Ibapa, tá? Então, se você quiser estudar um pouquinho com o professor Diel, você se inscreve no Instituto Ibapa, toda sexta-feira, das 6h30 às 10h30 da noite, amém? Por enquanto estamos online, depois a gente volta presencial. Mas é interessante na apostila, quando eu estava lendo, eu achei legal porque essa apostila aqui foi escrita há bastante tempo atrás, né? Não foi escrito nesses dias atuais, nem baseado naquilo que nós estamos vivendo. Mas a primeira frase da apostila tem tudo a ver com a nossa realidade, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando hoje. Eu queria convidar você a ler comigo isso. Na apostila aí, na primeira linha da aula 11, diz assim: não se pode experimentar o verdadeiro cristianismo em isolamento. E é uma verdade, queridos. Nós estamos aí isolados por conta de uma pandemia, de um vírus, algo tão minúsculo, algo tão pequeno,
que nos fez ficarmos sem até mesmo podermos nos reunir aqui como igreja, sem podermos nos reunir aqui como uma família, como nós mesmos dizemos, mais que uma igreja, somos uma família, né? Mas essa pandemia, esse vírus, ele foi capaz de nos isolar, eu de vocês, vocês de mim, nós dos nossos pastores, a nossa igreja dos nossos irmãos, conseguimos nos isolar do nosso culto. Ele graças a Deus o vírus não é possível nos isolar de Deus, porque isso é uma atitude minha e sua de busca por Ele. O vírus não tem essa capacidade, mas ele fez com que nós ficássemos como cristãos isolados. Isso é um fato. Basta nós olharmos, nós não temos mais igrejas se reunindo, não podemos mais sequer fazer obras sociais. Embora, assim, não podemos entre aspas, porque tudo é baseado em leis e precisamos ter esse isolamento social, esse afastamento social. Então nós não estamos podendo agir como uma igreja, agimos como discípulos, agimos como aqueles aquilo que Deus espera de nós, de cumprirmos o ID, de ajudarmos os pobres, as viúvas, de ajudarmos os necessitados. Fazemos aquilo que podemos, mas infelizmente esse vírus foi capaz de nos isolar. E aí eu faço essa pergunta para você. Você tem vivido um cristianismo isolado só por causa do coronavírus, por causa do Covid-19? Ou você sempre viveu um cristianismo isolado? Você sempre foi um cristão isolado? Isolado da igreja, isolado da sociedade? Isolado de quê? Do que nós temos nos isolado? Ou temos vivido realmente um cristianismo entre família? Um cristianismo entre sociedade? Porque o cristianismo, meus irmãos, ele não tem apenas a função de nos transformar como indivíduos. O cristianismo ele também faz com que nós sejamos transformados como indivíduos, mas para nós transformarmos a sociedade em que vivemos. Para que nós possamos transformar o mundo. A palavra de Deus não fala que nós temos que ser luz para nós mesmos. A palavra de Deus fala que nós temos que ser luz para o mundo. A palavra de Deus não fala que nós temos que dar sabor para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós temos que dar sabor, ser sal da terra. Então nós temos que salgar a terra, dar o sabor à terra e não a nós somente. Não somente vivemos um cristianismo pessoal, vamos colocar assim. Viver um cristianismo individual. Não é essa a função do cristianismo em nós. Quando nós somos regenerados, quando nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, que é o que nós vamos estudar hoje, nós temos uma função que é a função de transformar a sociedade. Senão não teria sentido nós sermos discípulos de Cristo. Seríamos discípulos para quê? Estão entendendo? Então nós precisamos sim desenvolver um cristianismo saudável para a nossa vida. Nós precisamos desenvolver técnicas, meios de transformar o mundo, de transformar a sociedade. Infelizmente, eu não vou entrar em questões políticas aqui hoje, mas infelizmente nós aceitamos calados, aceitamos de orelhas baixas, sermos isolados. Quando nós estudamos a reforma, a história da igreja, que é o tópico que eu tenho dado para os alunos do Instituto Ibaba, nós vamos ver que a igreja sempre se posicionou contra. A igreja nunca aceitou ser isolada. A igreja nunca aceitou obedecer leis que fossem contra as ordens de Deus. Vocês podem querer argumentar comigo, dizer, não, mas é uma exceção, é por causa é um bem maior. Queridos, quando nós tivemos a peste negra, a peste bubônica, quando nós tivemos uma gripe que me fugiu o nome agora, que devastou a Holanda, os cristãos, eles estavam no meio da guerra. Eles sabiam que iriam morrer, mas eles estavam indo lá. Quando nós estudamos os pais da igreja, a patrística, nós vamos ver casos como, por exemplo, de Perpétua e Felicidade. Mulheres que acabaram de dar à luz, que tinham acabado de se casar, que estavam ali no auge da sua juventude, mas que optaram viver para Cristo. Não viver um cristianismo isolado, não viver um cristianismo separado, mas buscaram sim transformar o mundo através
da redenção, porque elas entenderam a redenção, elas entenderam que elas foram redimidas para Cristo, e por causa de entender isso, elas queriam que as outras pessoas também pudessem usufruir da vida eterna, assim como elas. Então, nós não podemos aceitar, não estou falando, vocês querem dizer que eu estou falando para termos uma desobediência civil? Não, não é isso, queridos. Mas nós não podemos aceitar medidas contra nós, contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo, embora a igreja física, não a igreja invisível, tá? São dois tópicos diferentes. Mas contra a igreja física, nós não podemos aceitar leis que tentam nos cercear. Os batistas, nós somos batistas, nós surgimos do anabatismo. Foi um movimento que foi contra a política. Eles foram perseguidos e mortos por causa disso. O histórico dos batistas, nós batistas, é exatamente esse. Lutar contra essas medidas. E infelizmente hoje nós estamos aceitando calados. Hoje nós aceitamos calados. Não vamos ficar entrando nessa questão política, mas é só para mostrar para vocês que um vírus foi capaz de nos isolar. Uma doença foi capaz de nos isolar. Você está falando que se a gente tiver fé, a gente vai por meio da doença e não vai pegar nada, que mal nenhum chegará na nossa tenda? Não, queridos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo que chegue, nós fizemos o nosso papel como cristão. Mesmo que nós morramos por causa de uma pandemia, nós fizemos aquilo que Deus nos ordena. E, queridos, a nossa vida aqui é uma pequena fração só da eternidade. A nossa vida está lá no céu, a nossa vida, nosso alvo está na eternidade e não aqui na terra. Onde nós vivemos apenas 80, 90, 100 anos, que vira, como a própria Bíblia diz, que é cansaço, que é fadiga, que são momentos difíceis. Então, será se realmente nós, por causa desse isolamento, nós temos experimentado o verdadeiro cristianismo? Por exemplo, hoje é um domingo. São aí por volta de 10h10 da manhã, 10h12. Creio eu. Mas estamos separados. Será se estamos sentados no nosso sofá assistindo essa aula? Será que era isso que Deus esperava de nós? São só questionamentos. Questionar não faz mal a ninguém, meu irmão. Será que esse era o propósito que Deus tinha? Que nós estivéssemos na nossa casa de pijama, como eu tenho certeza que você está, descabelado, com remelo no olho, com bafo, ou alguns vão estar aí com a caneca de café e um pãozinho feito na chapa com manteiga? Estou falando de você mesmo. Será que era isso que Deus esperava de nós? Ou será que Deus esperava de nós aquilo que diz em Salmos, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, juntos? Embora a tecnologia tenha nos aproximado, e glória a Deus por isso, mas será que era esse tipo de cristianismo que Deus espera de nós? Como nós temos atingido o mundo? Não, Vinícius, a internet tem chego aonde a nossa voz não chega. Será? Mas será se ela tem feito o efeito? Será se ela tem tido o efeito que o Evangelho de Deus tem que ter? Será se a palavra distância realmente tem transformado vidas? Como quando o Evangelho é pregado olho no olho, quando você impõe as mãos sobre os enfermos, quando você expulsa os demônios das pessoas? Será se o culto à distância, o culto online tem substituído isso? Eu acho que não. Creio que não. Então não devemos viver um cristianismo isolado. Por quê? Porque nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos. Redimidos para termos um cristianismo verdadeiro. E é isso que a gente vai estudar agora. Na segunda parte aí, no segundo parágrafo da apostila, diz assim: como é a sua relação com os outros discípulos de Cristo? Exatamente aquilo que nós estamos falando. Baseado em sinceridade, amor, companheirismo? Ou baseado em relações superficiais que não têm comprometimento nem doação? Por causa do isolamento, nós não temos mais tido relacionamento. Ou temos tido. O máximo que nós fazemos é mandarmos uma mensagem no WhatsApp. Mas não temos mais ido visitar um irmão. Não podemos, né? Não podemos, entre aspas.
Não podemos mais ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão passando por dificuldades, não podemos estar na casa deles orando por eles, levando uma palavra de consolo, uma palavra de alívio. Será se, por causa do que nós estamos vivendo agora, será se o nosso relacionamento tem sido em amor, tem sido em companheirismo? Como o autor da apostila diz, ele pergunta. Ou será se nós temos sido egoístas o suficiente de pensarmos, não, eu preciso estar aqui protegendo a minha família, criticando todo mundo que precisa sair para as ruas para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa? Será se temos sido egoístas a esse ponto? E não posso sair nem para levar o evangelho porque eu coloco minha família em risco? E se hoje, meu irmão, e se hoje, agora, alguém ligasse para você e falasse assim, eu estou desesperado por oração, eu preciso que você venha aqui, eu preciso sentir um abraço, porque se eu não sentir esse abraço, é capaz de eu me matar. Qual seria a tua reação, meu irmão? Como você levaria o cristianismo nesse ponto? Se alguém ligasse para você pedindo para você. Será que você agiria como um redimido? Como alguém que entendeu o evangelho e ir lá e levar uma palavra de consolo? Ou você iria usar de artimanhas, falar, não, irmãos, eu não posso, a lei me proíbe de ir aí. Quando na verdade seria uma mentira, porque o que te proíbe de ir é o medo. Difícil a gente entender isso. Mas esse é o questionamento da aula de hoje. Será que temos vivido realmente um evangelho verdadeiro? Ou será que temos vivido um cristianismo isolado? Será que entendemos o que é redenção? Ou será que ainda vivemos um evangelho superficial que nem nos salvou ainda? Que nem foi capaz de nos salvar? Eu quero convidar você a fazer um pensamento comigo. Para você, meu irmão, para você, quem é o povo de Deus? Quem é o povo santo de Deus? O que é a igreja? Vamos fazer uma... O que é a igreja? O que é uma igreja? Eu te pergunto isso nessa manhã. O que é a igreja? Se você tivesse que responder uma prova agora, o que é ser igreja? O que você responderia? Alguns talvez dissessem que é ser um templo, ser um lugar ornamentado, ter um lugar onde tem uma banda, um louvor, um lugar para a gente dançar, para a gente pular, para a gente cantar, para a gente exaltar. Outros dirão que é um lugar que a gente tem que ajudar o próximo. Outras pessoas diriam que é um lugar para a gente ajudar os necessitados. Outros diriam que é um lugar quase como um hospital, onde a gente deve socorrer aquelas pessoas que precisam. Qual é a tua definição de igreja? O que é igreja? O que é igreja? Queridos, eu vou resumir para você o que é a igreja. Que é sobre isso que nós temos estudado no Instituto Ibapo. Sexta-feira, 6h30, tá? O que é a igreja? A igreja é a reunião dos salvos. Quando nós falamos salvos, a Bíblia usa alguns outros nomes. A Bíblia usa redimidos. A Bíblia usa comprados. A Bíblia usa salvos. A Bíblia usa eleitos. Separados. Um povo santo. A Bíblia usa de vários nomes, mas igreja é essa reunião, essa junção dessas pessoas aqui. Nós chamamos isso da igreja invisível de Cristo, porque nós não sabemos quem realmente é salvo ou não. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você já conseguiu compreender o Evangelho de Deus de forma verdadeira? Ou será que você ainda vem na igreja apenas porque é necessário?
Talvez você ainda não tenha entendido o Evangelho. Talvez ninguém ainda tenha te explicado. Talvez você ainda não tenha buscado a conhecer. Porque o Evangelho, ele se resume, querido, o Evangelho se resume à salvação. O Evangelho se resume à redenção. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai trabalhar exatamente isso. Vai trabalhar o que nós chamamos de Ordo Salutis. Que você vai chamar de o processo da salvação, a ordem de salvação. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, é exatamente isso que vai trabalhar. O foco da Bíblia é a salvação. A salvação de quem? Do povo escolhido de Deus. Daqueles que nasceram para a glória de Deus. Então eu quero te fazer essa pergunta. A Reina Apostila aqui diz: quem é esse povo santo? Quem é esse povo santo? Quem é esse povo separado? Quem é esse povo eleito? Quem é esse povo comprado? Quem é esse povo redimido? Quem são os salvos? Talvez você me diga assim: Vinícius, são os predestinados, são os eleitos, não, são os batistas, são os pentecostais, são os calvinistas, são os pelagianos, são os luteranos. O povo santo de Deus são essas pessoas. Somos exclusivistas. Somente a IBAPA são salvos. Não, somente a presbiteriana é salva. Somente a metodista é salva. Quem são os salvos? Vamos ler na Bíblia. Abre comigo aí a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia de trás para frente. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: e eles cantavam um novo cântico: digno és de receber o livro e de romper os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: que com teu sangue compraste. Que com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda língua, todo povo, toda nação, todo país, toda sociedade, toda cidade, toda Guaratinguetá, toda Aparecida, todo Putim, todo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Jesus comprou para Deus homens de toda língua, através do seu sangue, homens de toda língua, nação, todo povo. Mas será que entendemos o que é isso, compraste para Deus? Isso aqui a Bíblia chama de redenção. De redenção. Quando nós falamos de comprar algo na palavra de Deus, nós temos que entender primeiro ali o contexto. A redenção, ela surge com o povo hebreu, com a cultura judaica. Os hebreus se tornaram judeus. Se você quiser saber mais disso, Instituto IBAPA, sexta-feira, 6h30. A cultura judaica, a cultura dos hebreus, eles mostram a redenção, que é o formato de compra. O formato de compra. Tá? Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Ruth. Ruth é um exemplo clássico de redenção. Tá? Mas nós vamos trabalhar isso de uma forma um pouquinho diferente. Esse quadrinho aqui que eu fiz aqui, vocês por enquanto ignorem ele, que eu só fiz para ficar mais fácil para a gente está trabalhando aqui, tá ok? Vou apagar aqui, tá bom, meus irmãos? O que é redenção? O que é ser uma humanidade redimida? O que é entender o que é ser um cristão redimido? Vamos lá, a gente vai entender isso aí então, tá? Quando nós estudamos a cultura judaica, redenção é chamado de um resgate.
o resgate de uma propriedade, o resgate de uma pessoa, o resgate de algo. Tá? Isso que é redenção. Isso que é redenção. Tá? Existem 3 formas de sermos comprados, você adquirir algo. Tá? Por exemplo, vamos contar aqui uma história, né? Rapidinho, pra gente adiantar. Mas, por exemplo, imagine que uma pessoa, igual eu, vendo chocolate. Ou igual a irmã Ângela, que vende os produtos que deixam as mulheres mais belas ainda. Se existe alguma coisa mais bela que as mulheres, Deus ainda não mandou para a terra, né, irmãs? Mas irmãs como a irmã Ângela conseguem vender produtos que deixam vocês mais bonitas ainda. E glória a Deus por isso, que os homens agradecem. É ou não é, meus irmãos? Mas, por exemplo, vamos dizer que a irmã Ângela, ela chega pro futuro pastor Adiel, por exemplo, que é um homem de posses, que é um homem de riquezas. Amém? Estou profetizando, tá? Mas ela chega pro irmão Adiel e fala assim: irmão Adiel, tá chegando o dia dos namorados. E eu estou precisando de um dinheiro emprestado para eu poder investir nesse dia dos namorados. Eu tenho já as pessoas para comprar, eu tenho lugar para comprar as mercadorias, mas o que eu não tenho é dinheiro para poder financiar isso. Você pode me emprestar? Você não tem as pessoas, você não tem os produtos, mas você tem o que eu preciso, que é a CIF. E você tem bastante, você tem sobrando, você não me empresta? Empresto. Quanto que você quer? Eu quero 50 mil reais. 50 mil reais para investir no dia dos namorados. Você me empresta? Adiel, lógico, mano. Claro que eu empresto. Isso para mim é dinheiro de pão. Lógico que eu empresto. Mas como é que vai ser essa nossa sociedade? E a irmã já vai falar: poxa, se eu não vender, se eu não pegar esse dinheiro, eu não vou conseguir vender nada. Se eu não conseguir isso, eu vou ficar com elas por elas. Então, tudo que vier é lucro. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte: do lucro, 50% é meu, 50% é seu. Pode ser? E o Adiel fala: não, eu que estou financiando. E o Adiel vai falar assim: eu fico com 60% do lucro e a senhora vai ficar com 40%. A irmã já vai pensar, vai falar: não, legal, tá bom, pelo menos eu vou ganhar, né? 40% de tudo é melhor que 100% de nada. Então eu vou ganhar pelo menos 40% de tudo que eu vender. E ele vai e financia isso para a irmã Ângela. A irmã Ângela vai felizinha lá na Natura, na Avon, gasta 10 mil aqui, gasta 15 mil ali, vai lá no Boticário, gasta mais 20 mil, vai lá, compra os perfumes da Hugo Boss e vai, e compra e gasta 50 mil. Lembrando que isso é só uma analogia, tá? Não vai acontecer nada disso, irmã. Pode investir de boa, tá bom? Mas aí a irmã Ângela vai e compra, gasta 50 mil reais. E aí, chega o dia dos namorados, ela não vende nada. Ângela, não vai acontecer isso, tá? Pode confiar. Deus vai abençoar a senhora. Mas, digamos que ela não venda nada. Ela ficou com uma dívida de 50 mil reais em sua casa, com o Adiel, e não tem dinheiro para nada, para comprar mais nada, porque as mercadorias estão paradas na casa dela, ela tem que tentar vender, e ainda tem uma dívida que vai ter que ser cobrada no próximo mês. E o próximo mês chega e ela não tem esse dinheiro. Então o que ela vai fazer? Ela vai falar assim: Adiel, não tem esse dinheiro. Então pega a Aline aqui para você, leva a Aline para sua casa e põe ela para trabalhar na sua casa. Pode ser? Leva ela como escrava. Ela vai ser quem vai cuidar agora, vai ser a professora escrava dos seus filhos, tá bom? E aí a Aline vai e é entregue como escrava. A Aline se tornou uma escrava. Ela se tornou uma posse do Adiel. Tainan, não fica nervoso não, que é só uma analogia, beleza? Tá bom? Mas a Aline agora é escrava, uma professora escrava do Adiel e da Jana. Mas aí, e agora? O que vai acontecer com a Aline? Aí a gente vai entrar na redenção, o resgate. A irmã Ângela está lá na casa dela: nossa, mas que saudade da minha filhinha, da minha filhinha, sabe? Da minha filhinha. Que saudade da minha filhinha, eu preciso encontrar com ela, preciso ver ela, mas como que eu vou fazer? Eu preciso redimir ela, eu preciso resgatar ela. Então a irmã Ângela teria 3 opções. Primeiro, 7 anos.
ela teria que esperar 7 anos, mas só em um caso. Se ela fosse judia e o Adiel fosse judeu. Se os dois fossem judeus, ela esperaria 7 anos. Depois de 7 anos, a Aline sairia livre. A Aline seria liberta. Seria livre. Depois de 7 anos. Se tanto o Adiel quanto a irmã Ângela fossem judeus. Mas o Adiel é judeu e a irmã Ângela não. Ou vice-versa. Então isso não caberia. Então eles teriam uma segunda opção. Depois de 50 anos. A cada 50 anos no judaísmo, né, lá em Israel, é considerado o ano do jubileu. A cada 50 anos. Digamos que a irmã Ângela vendeu a Aline no ano de 2020. Teve que entregar a Aline no ano de 2020. O ano anterior que teve o jubileu foi em 2000. Foi no ano de 2000, o ano do jubileu foi em 2000. Quando que a Aline sairia livre? Em 2050. Então, a Aline ainda teria mais 30 anos servindo a casa do Adiel. Ela teria mais 30 anos ainda para frente para servir a casa de Israel. Tudo bem que a Aline é novinha ainda, mas daqui a 30 anos ela já vai estar mais cansada. Agora não quero mais ser livre também, agora eu quero ficar aqui pro resto da vida. Deixa que o Adiel me sustenta, deixa que a Jana me sustenta, deixa que eles cuidem de mim agora, que eu vou terminar de ensinar agora, vai ser nem os filhos, vai ser os netos. Vou dar aula para os netos deles agora. Deu para entender? Teria essas duas opções. Se eles fossem judeus, os dois fossem judeus, eles esperariam 7 anos e a Aline sairia livre. Se não fossem judeus, teria que esperar o ano do jubileu, que acontece a cada 50 anos. Né? Tá? Ou então nós teríamos a terceira opção, que é a opção da redenção, a opção do resgate. A Aline fala assim, não, eu preciso resgatar a Aline. Só que a irmã Ângela não tem mais esse dinheiro. Ela não tem esse dinheiro para pagar. E ela quer resgatar a Aline de tudo quanto é jeito. Mesmo ela sendo bem cuidada lá na casa do Adiel, sendo bem servida, ela fala, não, mas ela é minha filha, eu preciso dela do meu lado. Mas eu não tenho esse dinheiro, e agora? Aí aparece o pastor Linhares, que é um homem bom, um homem de coração bom, que vocês sabem o jeito que ele é, né? E ele também tem, muito dinheiro, muito mais do que o Adiel. Estou profetizando também, pastor Linhares, tá bom? Aí ele fala, não, puxa, que sacanagem que está acontecendo com a Aline, né? Com a irmã Ângela. Olha lá o que está acontecendo com eles. Aí o pastor Linhares fala assim, vai lá e conversa com a Elisa. Fala, Elisa, não meu coração está triste com o que eu estou vendo ali entre a irmã Ângela e a Aline. As duas estão separadas. A Aline está sendo bem cuidada na casa do Adiel, mas vamos fazer alguma coisa? Já que a gente tem aí dinheirinho sobrando para a gente gastar o que quiser. Vamos abrir mão desse ano da gente ir para Las Vegas e vamos redimir a Aline. Vamos exercer a redenção na vida da Aline e da irmã Ângela. Aí o que o pastor Linhares chega? O pastor Linhares vai lá e fala com o Adiel. Ó Adiel, é o seguinte, eu quero comprar a Aline de volta. O Adiel não pode recusar, porque a redenção é algo que é formado em lei para o povo de Deus. Isso é uma lei lá. O Adiel não pode falar, não, ela é minha. Não existe isso. Mas ele pode colocar o preço que for. Né? Não o preço que for. Ele não pode fazer, ele fala assim, naquela época, a irmã Ângela me emprestou 50 mil. Então para você hoje, contando os juros, os impostos, os encargos, as ações, o gasto que eu tive com ela, eu quero que você me pague 75 mil reais para você levar ela. O pastor Linhares, como é um homem de muitas posses, como é um homem cheio da bufunfa, ele fala, não, beleza, isso para mim é tranquilo, eu ia gastar esse final de semana lá no parque com os meus filhos, então vamos lá e vai comprar. E então aí ele vai e compra a Aline de volta. Porém, vamos falar aqui da Aline. Olha só, a Aline. A Aline antes, ela pertencia a quem?
A irmã Ângela. Certo? Legal? Ela é uma posse da irmã Ângela. A irmã Ângela é sua mãe, ela pertencia a ela. Mas por causa do negócio ter dado errado, ela passou a pertencer ao Adiel. E a Jana. A partir de agora, então, ele pertence a eles. Mas quando o pastor Linhares chegou, ele falou assim, agora eu vou lá, vou comprar a Aline, e comprou a Aline de volta, resgatou a Aline, né? Redimiu a Aline. O que vai acontecer com a Aline? Ele fez isso por quê? Por amor à irmã Ângela, por amor à Aline. Ele foi e fez isso. Então o que acontece com a Aline agora? De quem que ela vai se tornar? Ela vai se tornar uma pessoa livre, não vai? Lógico que não, de jeito nenhum. A partir de agora a Aline pertence ao pastor Linhares. Ué, Vinícius, você está dizendo que o Adiel tinha ela como escrava? O pastor Linhares foi por amor e comprou ela, mas agora ela não vai voltar para a irmã Ângela? Não, de jeito nenhum. Ela não pode voltar para a irmã Ângela. O pastor Linhares pode doar ela de volta. Ele faz o que quiser, mas ela passa a ser uma posse do pastor Linhares. Vinícius, mas isso não vai trocar 6 por meia dúzia? Lógico que não. A redenção, queridos, ela é feita por quê? Por amor. Alguém só vai redimir uma pessoa, alguém só pagaria a dívida de uma pessoa. No caso aqui, o pastor Linhares pagou a dívida da irmã Ângela por um motivo. Amor. Amor. Somente por esse motivo pagaria de amor. Pelo motivo de amor, pagaria uma dívida tão grande. E foi isso que o pastor Linhares fez. Mas a Aline, ela não é mais posse. Não é mais posse do Adiel, porque a dívida do Adiel foi paga. A dívida que a irmã Ângela tinha com ele foi paga. Mas também não é mais posse da irmã Ângela. A Aline agora é posse do pastor Linhares. Isso é chamado de redenção. É você resgatar uma propriedade. Só que isso só podia ser feito entre parentes, tá? Não vou ficar entrando em tantos detalhes assim aqui na aula, porque o tempo é curto. Mas seria isso aqui. Teria que ser feito entre parentes por amor. Vinícius, por que você conta essa historinha tão longa? Isso, porque foi isso que aconteceu conosco. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Isso é a humanidade redimida. Isso é a redenção, a remissão. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nós fomos comprados para Ele. Como nós lemos ali em Apocalipse. Nós tínhamos um dono. O pecado. A Bíblia nos diz que nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo, Ele cancelou essa dívida. Por quê? Porque Cristo veio e nos comprou. Nos resgatou. Não do diabo, não tem nada a ver com o diabo, não. O diabo não tem esse poder, não. Ele nos resgatou do inferno. E nos levou de volta para Deus. Jesus Cristo, Ele veio com seu sangue, que era o preço que Deus exigiu que fosse pago. Jesus Cristo, Ele vem, se manifesta como homem, se coloca diante de nós agora, como um homem, assim como eu e você. Abre mão dos seus atributos, abre mão da sua glória, abre mão de toda a sua majestade, se transforma em homem, vive aqui na terra, assim como eu e você. Teve uma mãe, teve um pai, teve uma profissão, trabalhou, se dedicou, estudou, até que um dia ele exerce o seu ministério, o seu verdadeiro ministério. Aquilo pelo qual ele nasceu, o propósito que ele tem, que é de redentor. Por isso que nós dizemos, o meu redentor vive. Cristo é o nosso redentor, meus irmãos. Cristo é o nosso comprador. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é o nosso remissor. Ele vem e nos resgata então do inferno e nos leva de volta para Deus. A partir de agora, nós não somos livres, nós somos escravos, mas escravos de Jesus Cristo. Nós somos escravos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo.
Nós somos escravos deles. Nós não somos livres, nós somos escravos ainda, mas pertencemos a um dono que nos amou, por isso nos resgatou. Isso é o Evangelho da remissão. Isso é o Evangelho da remissão. Vinícius, mas como que acontece tudo isso? Vamos lá então. Aqui na apostila fala como se tornar parte dessa unidade. Simples, exercendo fé. Qual o objetivo do povo? Ser redimido. O que significa dizer que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, como está na apostila? É porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E nós iremos ressuscitar por causa dele. Quando tudo isso acabar, nós estaremos juntos. Nós ressuscitaremos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Olha como Deus é maravilhoso, mas tudo isso por causa da redenção. Visto todo mundo que está na igreja redimido, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente já está caminhando para o final, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Compare, a apostila fala assim, compare o legado de Adão e o de Cristo, conforme Romanos 5 e 1 Coríntios 1,15. A 1 Coríntios 15. Nós não vamos ler porque não vai dar tempo, depois você lê aí, tá? Mas é o que? Adão trouxe separação, nossa, Deus, por causa do pecado. Quando Adão pecou, ele nos separou de Deus. Quando Cristo nos salva, ele nos leva para próximo de Deus. Quando Cristo nos resgata, nos compra, ele nos leva de volta para Deus. A redenção, queridos, é o resumo de toda a Escritura. Se você tiver que resumir a palavra de Deus em uma palavra só, é isso aqui: redenção. Essa palavra resume isso aqui completamente. Que isso, que loucura é essa? Não, é sério, mas de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. A palavra de Deus se resume em redenção. Por quê? Vamos entender aqui agora. Vou tomar uma aguinha, tá? Vamos entender aqui agora. Só para a gente terminar aqui na apostila. A apostila fala assim. Cadê? Onde está? Aí na página 65, a apostila aqui vai retificar exatamente o que eu falei. A igreja, o povo redimido de Deus, tá? Redimido significa redenção. Então o que é a igreja? Nós vimos no comecinho ali do desenho. A igreja é exatamente isso. O povo comprado, o povo separado, o povo que Deus resgatou, que Deus redimiu, que Deus usou de redenção conosco para Ele. Tá? Então nós entendemos que através da redenção, queridos, como nós éramos escravos do pecado e passamos a ser agora escravos de Deus, nós passamos da morte para a vida. Por causa da redenção, nós deixamos de estarmos mortos e passamos então a ter vida. E, para completar a frase, e vida com abundância. Isso aqui é a redenção. Isso aqui é o foco do Evangelho. Isso aqui é a humanidade redimida. Vinícius, mas você está dizendo o quê? Que todo mundo é redimido? Que todo mundo vai ser salvo? Que aquilo que ele não havia, apaguei aqui, gente. Desculpa, agora eu apaguei a parte de uma vez. Você está dizendo o quê? Que todo mundo então vai ser salvo, já que a humanidade está redimida? Não. Na teologia nós utilizamos dois formatos. Redenção adquirida e redenção aplicada. A teologia sistemática, tá? Instituto Ibapa, sexta-feira, das 8h30, das 6h30 às 10h30. Então, quando nós estudamos a Bíblia de forma sistematizada, né, na teologia sistemática, nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina
que a redenção ela foi adquirida para todo mundo. Todo mundo pode ser comprado. 100% das pessoas poderiam ter sido compradas. 100% das pessoas poderiam ter sido salvas. Mas serão? De jeito nenhum. Por quê? Porque ela precisa ser aplicada. A redenção, ela precisa ser aplicada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como nós fazemos isso? Como nós vamos adquirir essa redenção? Através de uma coisinha tão simples, que nós falamos todos os dias, mas muitas das vezes esquecemos dela. Fé. Sobre a fé. A fé em quê? A fé que Jesus, Ele é o Cristo. A fé que Jesus, Ele é o Messias. Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, beleza? A palavra, o jeito certo é escrever Jesus ou Cristo, é Jesus ou enviado. Naquela época não existia sobrenome, tá bom, irmãos? Só para título de curiosidade. Jesus ou Cristo, Jesus ou Messias. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, e somente Ele é o nosso. Somente Jesus Cristo é o nosso Redentor, meus irmãos. Não existe Maria, não existe anjos, não existem santos, não existem outras pessoas, não existe indulgência, não existe compra, não existe obras, não existe nada. A única obra que nos salvou é a obra de Cristo Redentor. A obra de salvação que foi feita por Jesus, em Jesus, para a glória de Deus. Somente Ele é capaz de nos redimir. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé nisso. Se nós não tivermos fé de que Cristo é o nosso Redentor, de que de que Jesus é o nosso Cristo, de que Jesus é o Messias, então a nossa fé é inútil. Então a nossa fé é em vão. Que isso, ministro? Está falando sério? Estou falando sério, meu irmão. Se você não acredita que Jesus Cristo é o Messias, se você não entende e acredita que Jesus Cristo ele é o nosso Redentor, de que Ele comprou com seu sangue a minha vida e a sua vida para Deus, se você não acredita nisso, então você não é um salvo. Então você não faz parte da igreja. Porque a igreja, ela é feita de pessoas redimidas. Ela é feita de pessoas que foram resgatadas. Resgatadas do pecado para a vida, da morte para a vida, do pecado para a santificação, do pecado para a glorificação, do pecado para a purificação. Nós deixamos tudo isso por causa da obra de Cristo. Então, embora Jesus Cristo ele tenha adquirido a redenção para mim e para você, nós precisamos sim aplicar a nossa fé sobre isso. Porque sem fé não existe salvação. É um dos tópicos da Reforma Protestante. Sola fide, somente a fé. Vamos vir aqui um pouquinho para o quadro, deixa eu só virar um pouquinho aqui a imagem. Não sei se está dando para os irmãos verem melhor aí. Bom, creio que sim. Vamos lá. É propaganda do CD Digno, é aquele, tá? Por isso que eu deixo assim. Na teologia sistemática, para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, existe o chamado Ordo Salutis, né? Que é a ordem da salvação. Nós chamamos isso aqui de a mecânica da salvação. Ok? Nós chamamos isso aqui de a mecânica da salvação. O que é isso? Isso aqui é o processo de salvação em nossa vida, na minha vida, na sua. Tá? O primeiro ponto que nós precisamos entender, para que haja a redenção na humanidade, se você já acredita que é um redimido, glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe.
mas nós precisamos levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Então as pessoas precisam então ter a consciência as pessoas precisam ter a consciência do pecado. Elas precisam entender que todos pecaram, Romanos 5,12, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus e estávamos destinados ao inferno. A palavra predestinação, que é um tópico que sempre causa polêmica nas aulas de teologia, é exatamente isso. Por causa do pecado, nós estávamos predestinados ao inferno. Mas por causa da obra de Cristo, aqueles que são resgatados estão predestinados ao céu. Estão predestinados à eternidade com Cristo. Estão predestinados à eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos ter a consciência disso, de que por causa de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se nós estamos mortos, a palavra de Deus nos fala que nós estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, a Bíblia vem com a graça. Nós chamamos isso de graça preveniente. Preveniente é só porque ela vem primeiro, ela vem antes de qualquer outra coisa. Então Deus ele age com a sua graça em nossa vida, libertando a nossa mente, abrindo a nossa mente e nos fazendo ter consciência de que somos pecadores, mas de que Ele fez, através de Cristo, um plano perfeito para o nosso resgate, e nós precisamos usar a fé. Como diz Tito 2,11. Vamos ler na Bíblia. Olha só o que a Bíblia nos diz. Tito 2,11. Vamos lá. Vou falar de cabeça aqui que é mais fácil. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É o que diz aqui em Tito 2,11. Olha só. Se a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens, nós precisamos usar a fé. Que é o que diz em Efésios 2,8. Essa nós vamos ler agora. Tá? Abre comigo aí. Efésios capítulo 2, versículo 8. Abre lá comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha só o que a Bíblia diz, tá? Ó, vamos ler junto aqui, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é vosso, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nela. Olha o que a Bíblia está falando. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça é a ação primária de Deus. Então Deus ele age na nossa vida trazendo a sua graça sobre nós, fazendo com que a gente tenha consciência do pecado, de que somos pecadores, de que estamos indo para o inferno. E aí, através da fé, por causa da graça, nós alcançamos a salvação. Aí nós somos, então, justificados, como diz, depois vocês leem em Colossenses 3,10. Nós somos justificados, depois nós somos regenerados. O que significa isso? Nós somos regenerados. Nós voltamos a ter a chamada imago Dei, a imagem de Deus, aquilo que se perdeu por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele perdeu essa imagem de Deus. Então, nós voltamos a ter a nossa imagem inicial diante de Deus. Nós fisicamente não mudamos nada, mas espiritualmente mudamos completamente. Porque deixamos de ser, vamos dizer assim, obra da carne e passamos a ser obra do Espírito agora. Deixamos de ser pessoas mortas e passamos a ser pessoas vivas. Deixamos de ser preto e passamos a ser branco. Deixamos de ser escuridão e passamos a ser luz. Deixamos de ser insípido e passamos a ter sabor. Por causa da regeneração. Mas isso faz com que nós tenhamos que buscar a santificação. E aí, por nós, como diz aqui em 1 Pedro 1,2, eleito segundo a presciência de Deus,
Por causa disso aqui, por causa de nós estarmos em Cristo. Em Cristo. Nós somos eleitos. Eleitos para Deus. Então, por nós estarmos eleitos em Cristo, nós estamos predestinados ao céu. Por estarmos eleitos nele. O que significa isso, Vinícius? Significa duas coisas, meus irmãos. Vamos fazer aqui, ó. O que é eleição? O que é predestinação? Só para os irmãos entenderem. Aqui é Deus. E aqui, vamos colocar, é o inferno. Cristo. Tá? Vamos colocar como Cristo. E aqui, o pecado. Se nós estamos em Cristo, estamos predestinados a Deus. Se nós estamos no pecado, estamos predestinados ao inferno. Isso aqui é eleição. O que é eleição? Eleição é escolha. Você tem duas escolhas, querido. Não existe essa história de livre-arbítrio. Você tem duas opções, ou é A ou é B. É múltipla escolha. É múltipla escolha. Ou você é A ou você é B. Ou você escolhe estar em Cristo, e aí você vai estar predestinado, predestinação significa destino pré-estabelecido. Se você está em Cristo, você já tem um destino pré-estabelecido por Deus, que está junto com Ele. Se você está no pecado, nós já temos um destino pré-estabelecido por Deus, que é o inferno. Isso é eleição e predestinação. Então, por nós estarmos em Cristo, regenerados, justificados pela fé, e buscando a santificação, porque sem a santificação ninguém verá Deus, nós estamos eleitos por estarmos em Cristo. E a partir disso, quando nós morremos, estaremos glorificados. Teremos um corpo glorificado, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, 42 a 44, falando de Jesus, que Jesus foi o primeiro. E nós iremos com Ele. Eu e você, queridos, eu tenho certeza disso, de que nós estaremos juntos com Ele. Tendo a nossa vida glorificada, a nossa vida transformada, a nossa vida transformada, deixando tudo isso que é mal, tudo isso que é triste, tudo que é doença, tudo quanto é pandemia, tudo quanto é coisa de ruim, para estarmos somente com a perfeição, que é Deus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Amém? Deu para entender, queridos? Alguma pergunta? Se os irmãos tiverem uma pergunta, manda aí depois, pode mandar para a gente lá, ou então se inscreve no Instituto IBAP, sexta-feira. Teologia, tá? Sexta-feira, das 6h30 às 10h30. Música, segunda-feira com o professor Feitosa, quarta-feira com o professor Linhares. Beleza? Deus abençoe, tá? Propaganda só. Voltando para a apostila. Por causa de tudo isso que nós vimos, meus irmãos, por causa de tudo isso, que nós chamamos isso de a obra de Cristo, a obra de redenção. Deixa eu apagar aqui agora. Por causa dessa obra de redenção. Lembre-se sempre dessa palavra, meus irmãos, porque isso aqui é o resumo do Evangelho. Por causa dessa obra de redenção. Por causa dessa obra de redenção. Dessa salvação, de nós pertencemos a Cristo agora. Eu vou te fazer uma pergunta que está na apostila, que mexeu muito comigo. Uma pergunta, uma frase que está na apostila, está aqui na página 66, no tópico Nova Humanidade e os Mandatos de Gênesis. A redenção, portanto, olha só que interessante o que ele fala. A redenção, portanto, não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo. E para a gente encerrar essa aula, é isso que eu quero falar com você. Para que nós somos redimidos? Para que nós somos comprados? Por que Cristo pagou um preço tão alto, preço de sangue, pela minha vida e pela sua vida? Nós não fomos salvos somente para ser salvos, nós fomos salvos para ser salvos, nós fomos redimidos, comprados para sermos salvos do pecado, mas também salvos para a obra de Deus, para aquilo que Deus quer de mim, para aquilo que Deus quer de você, que é ser discípulo, que é fazer discípulo, que é fazer com que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas,
que é fazer com que o Evangelho se expanda pelos 4 cantos do mundo. Esse é o propósito da redenção. Nós temos um significado na nossa vida. Talvez a tua vida esteja sem sentido, porque o seu ministério ainda não está sendo exercido. Talvez a sua vida esteja uma bagunça, a sua cabeça esteja sempre sentindo falta de algo, porque você ainda não exerce o seu ministério, aquilo que Deus espera de você, porque você foi comprado para algo muito maior do que a sua própria vida. Você foi comprado para a obra de Deus, você foi comprado, você foi redimido para exercer o ministério que Deus confiou a você. E talvez você esteja aí parado, e eu vou te dizer, querido, não fique parado. Não fique parado, porque enquanto você estiver parado, a sua vida não vai fazer sentido. Procura o pastor Linhares, procura o pastor Wesley, procura o pastor Assis, procura o futuro pastor Adiel, chega para eles e fala assim: ó, pastor, soldado no quartel, o que tem aí para fazer? Eu preciso, me ajuda a descobrir o meu ministério, me ajuda a descobrir o que Deus me chamou. Me ajuda a fazer alguma coisa, porque minha vida não tem sentido. Eu sei que eu não fui redimido, eu sei que eu não fui salvo à toa. Eu tenho um propósito nisso, tem algo maior nisso. Chega para Deus, lá no seu quarto e fala: Deus, soldado no quartel, o que tem para mim hoje, Deus? Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai guerrear? Ou você vai ser, como diz lá no comecinho da apostila, um cristianismo isolado. Você vai ser um cristão isolado? Ou você vai para a guerra, ou você vai para a luta, ou nós vamos então deixar de fazermos essa separação. Nós não podemos nos aproximar de ninguém, querido. Nós precisamos ser luz, e o mundo está em trevas. Nesse momento as trevas estão mais densas ainda. Nós precisamos ser luz para esse mundo. Nós precisamos fazer com que a nossa redenção tenha sentido. Nós precisamos fazer com que a compra da nossa vida, que foi com o preço mais alto possível, que foi com o sangue mais puro possível, que aquilo que o mundo tem de maior valor, que foi derramado nessa terra, que é o sangue de Jesus Cristo, faça sentido na minha vida e na sua vida. Nós precisamos fazer com que a nossa vida tenha sentido. Amém? Na apostila ainda, marquei mais uma frase interessante aqui para a gente encerrar. Na página 67, a apostila fala assim: é importante ressaltar também que, de um lado, o cristão não pode se isolar do mundo. Queridos, nós não podemos nos isolar. Não podemos nos isolar do mundo, porque nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos levar a luz, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho para toda criatura. E queridos, me perdoem, embora eu esteja usando essa ferramenta, mas eu posso dizer com certeza que uma aula online não tem a mesma força de uma aula presencial. Um culto online não tem nem de longe a força de um culto presencial. Nós precisamos lutar, nós precisamos vencer, nós precisamos orar, usar todas as ferramentas que nós temos para que tudo isso passe, para que nós possamos estar juntos. Porque, queridos, nós só somos cristãos se nós formos luz para o mundo. A palavra de Deus diz assim: e me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Queridos, eu quero encerrar fazendo 3 perguntas para vocês. 3 perguntas. Primeiro, uma reflexão. O que fazer depois de ser redimido? O que fazer com a minha vida depois de obter a redenção? Eu quero falar 3 coisas para vocês. Primeiro, não se isole do mundo. Não seja um cristão isolado. Porque luz debaixo da cama não serve para nada. Só vai para debaixo da cama aqueles que são covardes. Aqueles que têm medo. E eu sei que você não é assim. Então não se isole do mundo. Seja luz nele. Seja sal nele, porque isso não sou eu que estou falando, não é Ibapa que está falando, não é ninguém que está falando, é a palavra de Deus que está falando, que nós precisamos ser luz para o mundo e sal para a terra. É a palavra de Deus, querido, me perdoe, pode vir lei, pode vir decreto, pode vir qualquer coisa, mas eu obedeço a Deus.
convém obedecer mais a Deus do que aos homens. Nunca se esqueça disso. Segundo, se torne um embaixador de Cristo, que é o que a palavra de Deus também diz. Seja um representante de Deus aqui na terra. Represente aquilo que a palavra de Deus é na terra. Mostre para as pessoas o projeto de redenção, o projeto de salvação que Deus fez por amor à humanidade. Por isso Ele adquiriu redenção para todo mundo, mas ela precisa ser aplicada na nossa vida através da fé. E para encerrar, vamos fazer mais discípulos. Precisamos fazer mais discípulos, meus irmãos. Eu preciso fazer mais discípulos. Você precisa fazer mais discípulos. Precisamos trabalhar para Deus. Precisamos exercer tudo aquilo que Deus espera de nós. E querido, eu vou te dizer uma coisa. Deus espera muito de você. Deus espera muito de mim. Deus espera muito da IBAPA. Deus espera muito de você que é de outra denominação e está assistindo junto conosco. Deus tem um propósito para mim e para vocês. E que possamos descobrir o mais rápido possível qual é esse objetivo que Deus tem para nós. Que possamos fazer com excelência tudo aquilo que Deus espera de mim, espera de você, meu irmão. Vamos encerrar aqui? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. E, querido, não seja um cristão isolado. Não seja alguém que foi redimido somente para isso. Seja redimido para você ser livre do pecado, mas também para algo a mais. Para fazer algo a mais para Deus. E, querido, grande será o seu galardão no céu. O prêmio que Deus tem para nós, lá no céu, é guardado não para aqueles que se isolaram, mas para aqueles que foram para a luta, que foram para a guerra, que exerceram seu ministério. Em nome de Jesus. Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa aula. Senhor, que a Tua palavra venha vivificar no meu coração, no coração dos meus irmãos, a chama do Evangelho. Que possamos, Deus, levar essa mensagem de redenção. Que possamos levar, Deus, essa mensagem de que a humanidade precisa ser redimida. Não somente para se livrar do pecado, mas para fazer algo a mais. E obedecer às Tuas ordens, as ordens que o Senhor coloca na Tua palavra. Ah, Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Peço que o Senhor nos encha de coragem. Eu peço que o Senhor afaste de nós essa covardia, esse medo. Que o Senhor afaste de nós esse temor. E que o Senhor nos proteja também, Pai. Mas que nesse momento em que o mundo está em trevas, que nós sejamos a luz que vai levar a mensagem do Evangelho para eles. E eles possam compreender, Deus, esse mundo possa compreender que a nossa esperança está no céu. E não na política, não em presidentes, não em organizações, não em pessoas, mas que a nossa esperança está no nosso Redentor. E nós vamos dizer, Deus, com a nossa boca cheia, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E Ele arde no meu coração e arde no coração dos meus irmãos. Eu te louvo, Deus, por essa aula. Te louvo pela vida do Adiel, que me convidou para ministrar essa aula. Que o Senhor possa fazer com que nós estejamos juntos o mais rápido possível, porque sentimos falta. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém, queridos? Queridos, não vejo a hora de estar junto com vocês, de abraçar, de apertar, de conversarmos. Não vejo a hora de você se inscrever no Instituto IBAPA sexta-feira, das 6h30 às 10h30. Não vejo a hora de a gente estar junto. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seja um redimido para transformar o mundo. Em nome de Jesus.